Alô, pessoal! Estamos aqui de volta para dar sequência aí às nossas aulas sobre o Estatuto dos Bombeiros Militares do Estado de Goiás. Estávamos tratando então sobre o Conselho de Justificação. Pois bem, aqui nós chegamos em uma parte que também costuma aparecer muito em concurso, porque existe um diferencial. Os senhores vão percebendo aí no decorrer das nossas aulas que existem algumas nomenclaturas que são usadas para a carreira de oficial e algumas nomenclaturas que são usadas para a carreira de praça. Aqui nós deparamos com a primeira dela, que não é só nomenclatura, mas o modo de agir. Tratando-se de punições e de quando o militar se torna incompatível com a condição de ser bombeiro militar, existem dois caminhos para tirar ele das fileiras do Corpo de Bombeiros. Se ele for oficial, monta-se para ele um conselho de justificação. Se ele for praça, monta-se para ele um conselho de disciplina. Então vamos lá, vamos tratar do conselho de justificação. Primeiro, o conselho de justificação é para oficiais do Corpo de Bombeiro Militar. Se falar que praça pode ser mandada a conselho de justificação, a questão está errada. Só manda a conselho de justificação oficiais do Corpo de Bombeiro Militar que não tem condição de permanecer como oficial. Então vamos lá. O oficial incapaz de permanecer como bombeiro militar da ativa será, na forma da legislação específica, submetido a conselho de justificação e poderá ser afastado do exercício de suas funções conforme estabelecido em legislação específica. Então lembra disso. Conselho de justificação para oficiais do Corpo de Bombeiros. Só oficiais podem ser mandados a conselho de justificação. Quais oficiais? Aqueles que tiveram conduta desabonosa, que feriram princípios da ética, da moral, que pegaram penalidade de pena por crimes superiores a 2 anos, e algumas que nós vamos tratar adiante. Ele é mandado a conselho de justificação. A quem que compete o julgamento do conselho de justificação? Compete ao Tribunal de Justiça do Estado julgar os processos oriundos dos conselhos de justificação na forma estabelecida em lei específica. Então lembra disso, conselho de justificação para oficial e é julgado no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Nos locais onde tem tribunal militar, ele é julgado no Tribunal de Justiça Militar. Como o Estado de Goiás não tem tribunal militar, ele é julgado no Tribunal de Justiça do Estado. Lembra disso daí. Conselho de justificação para oficiais, julgado no Tribunal de Justiça do Estado. Quem é que pode ser mandado para esse conselho? Só o oficial da ativa? Não. Pode ser mandado para o conselho de justificação tanto o oficial da ativa, quanto o oficial da reserva remunerada ou o oficial reformado. Então não é só o oficial da ativa que é mandado a conselho de justificação. Se o oficial da reserva ou reformado praticar qualquer conduta desabonosa ou cometer qualquer um crime que ele pegue penas superiores aí a 2 anos ou que cause repercussão negativa para a instituição, ele será mandado a conselho de justificação. Não é porque ele está na reserva ou porque ele está na reforma que ele não é mais bombeiro militar. Ele continua sendo bombeiro militar e continua sendo oficial do Corpo de Bombeiros. Então ele é mandado ao conselho de justificação. Coisinhas básicas que tem que ser lembrada. O conselho de justificação só é para oficial, ele é julgado no Tribunal de Justiça do Estado e se sujeita a esse conselho tanto os oficiais da ativa quanto os oficiais da inatividade, na modalidade de reserva ou reforma. Tranquilo? E conselho de disciplina. Ao contrário do conselho de justificação, que é para os oficiais, o conselho de disciplina é para as praças. E aí entrou o aspirante oficial. Lembra lá do aspirante oficial? A praça especial, que ainda não tem estabilidade, que está no estágio probatório, mas por ele já ser aspirante oficial, ele foi inserido juntamente com as praças com estabilidade. Lembra desse detalhe. Eu coloquei aqui, ó, em caixa alta aqui, ó, em caixa alta. Com estabilidade. Por que eu coloquei aí em caixa alta? Para frisar para os senhores e para as senhoritas que só é mandado a conselho de disciplina é o aspirante a oficial e a praça com estabilidade assegurada. E se ele não tiver estabilidade, professor? Se ele não tiver estabilidade, o nome está escrito a lápis, né? Eu costumo brincar, o nome está escrito a lápis. E aí o que acontece é fácil de passar uma borracha.
ele é licenciado a bem da disciplina. Lá no licenciamento nós vamos falar sobre isso. Então, para a praça sem estabilidade e para o aluno oficial, ele é licenciado a bem da disciplina. Qual a diferença? O rito é sumário, sumaríssimo, um rito simples que licencia esse militar. Agora, se ele for aspirante oficial ou se ele for praça com estabilidade, o rito que é aplicável a ele é o conselho de disciplina. Então, beleza, lembra disso. Ele vai ser mandado para esse conselho quando? Quando presumivelmente incapaz de permanecer na ativa. Serão submetidos a conselho de disciplina e afastados das atividades que estiver exercendo na forma da legislação específica. O diferencial do conselho de justificação para o conselho de disciplina está aqui também, ó. Nós falamos que no conselho de justificação o oficial ele era julgado no Tribunal de Justiça do Estado, porque essa previsão é tanto estatutária quanto previsão da Constituição Estadual, né? Já as praças com estabilidade, o conselho de disciplina é montado no próprio seio da instituição militar, é montado dentro da própria instituição militar. E aí esse conselho julga, né? Julga essa praça com estabilidade ou aspirante oficial, e a decisão do julgamento é que é mandada para o tribunal para homologação. Tem essa diferença. O oficial ele é julgado diretamente. Monta-se o conselho de justificação, monta todo o procedimento e encaminha para o tribunal que vai julgar. No caso da praça com estabilidade do aspirante oficial, monta-se o conselho de disciplina na própria instituição, julga ele na própria instituição e manda para o tribunal apenas para homologar. E manda para homologar se for referente à exclusão, né? For referente à exclusão ou perda da graduação. Por quê? Porque ele pode receber outra sanção por esse conselho de disciplina que não seja exclusão ou perda da graduação e aí não precisa de mandar para homologação. Quem é que sujeita esse conselho de disciplina? Só as praças com estabilidade da ativa e o aspirante oficial? Não. As praças da reserva remunerada e reformado também se sujeitam ao conselho de disciplina. Tranquilo? Então, relembrar é viver. Conselho de justificação para oficial julgado no Tribunal de Justiça. Conselho de disciplina para praças com estabilidade e o aspirante oficial. E é apenas homologado no tribunal no caso de exclusão ou perda da graduação. Vamos agora tratar dos direitos, né? Os senhores aí, a senhorita, já estavam para jogar o caderno fora, né? Não, eu vou jogar esse caderno fora, não dá mais não, só obrigação, dever, nada de direito. Vamos tratar então dos direitos, né? Tem vários direitos. Vamos lá. Direitos do bombeiro militar. São direitos do bombeiro militar a garantia da patente em toda a sua plenitude, quando oficial, com vantagens, prerrogativas e dever a ela inerente. Esse nominho aqui, ó, patente, ele aparece aqui com sinônimo de posto, né? Na verdade, eu costumo explicar que patente é um gênero do qual deriva a espécie posto e graduação. O estatuto usa ele como sinônimo de posto. Só lembrando para os senhores aí, para não ficar a dúvida. Então, um dos principais direitos aqui aos oficiais é a garantia dessa patente, com todas as vantagens, as prerrogativas e deveres a ela inerentes. Mesmo no direito, eles ainda lembram de dever, né? Então, é um direito do oficial de ter essa garantia. Tanto é que quando ele passa para a reserva, a reforma, ele continua sendo capitão, continua sendo major, continua sendo tenente-coronel, coronel do Corpo de Bombeiros Militar. Porque, do mesmo jeito, a praça, né? Mas nós estamos tratando aqui do oficial. Ele não deixa o seu posto ou a sua graduação, no caso da praça, para trás quando ele passa para a inatividade. Como os outros cargos públicos aí, que ele deixa de ser aquilo que ele era, né? A promoção, outro direito dos bombeiros militares é a promoção imediatamente superior quando contar pelo menos 30 anos de serviço. Espera aí, vamos lá. Isso aqui é letra de lei morta. Letra de lei morta. Mas eu preciso de falar dela com os senhores, porque se aparecer na prova aí dos senhores da senhorita, os senhores terão que gabaritar como verdadeiro. Com a aprovação daquela lei lá da reforma à Previdência, esses anos mudaram para 35 anos. E naquela própria legislação, eles extinguiram a promoção imediata, né?
E aí aqui nos direitos nos direitos dos bombeiros militares, por algum motivo, eles ainda não fizeram essa reformulação aqui. E aí manteve. E aí eu sou obrigado a falar dela para os senhores, porque se aparecer numa prova, não falar que o professor não falou. Então, também é considerado direito do bombeiro militar a promoção imediatamente superior quando contar pelo menos 30 anos de serviço. Ou seja, antigamente, quando ele completava 30 anos de serviço, ele pedia a reserva remunerada e tinha direito a uma promoção superior. Se ele era subtenente, aposentava tenente, se era primeiro-tenente, aposentava capitão, né, passava para a reserva capitão. Lembrando para os senhores que isso continua no estatuto, é letra morta, não tem aplicabilidade hoje em dia. A reforma lá da Previdência acabou com isso. Era um grande direito que nós perdemos, beleza? A remuneração correspondente ao grau hierárquico imediatamente superior à melhoria dela, ao serem transferidos para inatividade, contarem mais de 30 anos de serviço. Era do mesmo jeito, não tem mais essa prerrogativa, é letra de lei morta. A remuneração correspondente ao grau hierárquico imediatamente superior, ou a melhoria dela, que era no caso dos coronéis, porque não existia posto de general, ele recebia uma melhoria no salário, ao serem transferidos para inatividade, contarem mais de 30 anos de serviço. Continua aqui como direito, é letra de lei morta, não tem aplicabilidade, né? Mas está aí, tem que lembrar para a prova dos senhores. Quarta, remuneração calculada com base no soldo integral do posto ou graduação, quando não contando 30 anos de serviço, forem transferidos para a reserva remunerada de ofício, por terem atingido a idade limite de permanência na ativa. Atenção aqui para esse artigo, né? O que ele está querendo dizer aqui? Isso é um direito do bombeiro militar. Quando os senhores ingressam na corporação, aí estão prestando concurso, tem lá os limites de idade, né? O oficial 32, a praça 30 anos, é só porque eles querem colocar essa idade? Não. Existe um limite de idade que o militar pode permanecer na ativa, né? Isso daí tinha aqui no nosso estatuto, foi retirado agora com a nova mudança no ano passado. Melhor para os senhores que vão fazer prova, né? Que não tem que preocupar com esses prazos aí. Existe uma legislação à parte que disciplina o assunto. Mas para que os senhores compreendam, eu vou explicar, não precisa de ficar preso aos anos que eu falar aqui. Suponhamos que você ingressa no Corpo de Bombeiros com 20 anos de idade. Você tem que ficar 35 anos hoje de serviço ao todo. Então, 55 anos você passa o direito de pedir a reserva, né? Antigamente existia uma idade limite de permanência, que era 62, ela vai ser aumentada agora para 67, provavelmente. Se você ingressasse com 30 anos, com mais 30 anos de serviço, você estaria com 60 anos, a compulsória não teria te pegado. Se você ingressasse, porventura, com 30 anos, já tivesse mais anos averbado e tudo mais, e passasse desses 62 anos de idade, no caso dos praças não era 62, era 58 antigamente, a compulsória te pegava. Quando a compulsória te pegava, a culpa não foi sua, porque você ingressou no bombeiro, aí você aposentava com salário integral, de ofício. É isso que a legislação está falando. Remuneração calculada com base no soldo integral do posto ou da graduação, quando não contando 30 anos de serviço, foram transferidos para a reserva remunerada de ofício. Beleza? Aí tinha outras regras também que levavam a essa aposentadoria. Ultrapassar 8 anos no posto ou na graduação. São também direitos do bombeiro militar o uso das designações hierárquicas. O uso das designações hierárquicas. O que é isso? Só pode usar lá o título lá de coronel, de sargento, de cabo, quem realmente tem essa designação hierárquica. Então, é um direito seu o uso dessas designações hierárquicas. Na verdade, um direito que é quase que uma obrigação, que você é obrigado a usar. A ocupação de cargo correspondente ao posto e à graduação. É um direito seu. Nós não falamos lá que para comandar batalhão tem que ser oficial superior, exemplo? Se você é capitão, se você é major e tem um capitão comandando o batalhão, você pode requerer o seu direito aí, de ocupar aquele cargo correspondente ao posto ou à graduação. A instabilidade quando praça com 2 anos ou mais de tempo de efetivo serviço. É um direito seu. Ou seja, quando você completa 2 ou mais anos de tempo de efetivo serviço, se você for praça, você alcança a estabilidade. Por que quando praça não colocou oficial? Porque o oficial só alcança a estabilidade quando ele inicia a carreira de oficial, segundo tenente, né?
Não importa o tempo que levar, durante o tempo que ele faz o curso, durante o tempo que ele é aspirante, ele ainda não tem a estabilidade. Agora, como praça, 2 ou mais anos de tempo de efetivo serviço, você já tem a estabilidade. Quais as vantagens? Uma delas é não poder ser licenciado a bem da disciplina. Vai ter que ser o quê? Excluído a bem da disciplina, né? Se você cometer, a sua garantia é maior. O processo te oferece defesas e um rito mais bem elaborado. A percepção de remuneração. Pô, que direito, né? Ninguém trabalha de graça. Então, é direito do bombeiro militar, trabalhou, tem direito à remuneração lá no final do mês. A assistência médico-hospitalar para si e seus dependentes. Então, você tem, ingressando no Corpo de Bombeiro, você vai ter assistência médico-hospitalar, né? Para si e seus dependentes. E tem mesmo, professor? Tem, ué. Não tem o quadro do oficial de saúde lá? Tem os médicos que atendem, tem os dentistas que atendem. Não é tão rápido assim, mas tem, né? Se você tiver disponibilidade de ir lá marcar a consulta, sim. Os dentistas é um pouco demorado. Mas você tem essa assistência. Só para você, não, para os seus dependentes. Quais dependentes? Os dependentes direto, né? Esposa, filho, for dependente direto. O funeral para si. Aí o funeral é só para si, não é para os seus dependentes. O funeral para si, conforme legislação pertinente. Aí vai ter uma legislação que disciplina um assunto, não vamos entrar na seara, né? Também ninguém está querendo morrer. Então, você tem direito do funeral para si. Até com aquele ritual lá de disparo de fuzil e tudo mais, se você quiser. A alimentação. Opa, o trem tá ficando bom, hein? Já tô tendo até alimentação no Corpo de Bombeiro. Não é bem assim. Antigamente tinha essa alimentação, né? Com o passar dos anos, o salário virou subsídio. Aí no subsídio retirou esses auxílios de alimentação. Mas, de certa forma, você ainda tem direito à alimentação se você tiver em missões do Corpo de Bombeiro Militar. E aí o bombeiro, através da logística, providencia essa alimentação. Mas a alimentação no dia a dia, quando você está trabalhando, não. Mas para a prova dos senhores, que é o que importa, né? O que importa é a prova dos senhores, tem direito à alimentação, segundo o estatuto. Tem direito à moradia. Nossa, professor, esse trem é bom demais. Eu tenho direito até à moradia? Você tem direito à moradia. O que é moradia? Compreendendo. Alojamento, né? Então, durante o tempo que você está lá no quartel trabalhando, os alojamentos é considerado uma moradia. Habitação em imóveis sob responsabilidade da corporação, conforme disponibilidade. Algum lugar que tem imóvel e puder disponibilizar, ele vai estar disponibilizando para você aí essa moradia. Por acaso você for para o quartel e não quiser alugar nela, você vai ficar morando no quartel, no alojamento, né? É uma moradia para você. O transporte. Nossa, tem direito a transporte? Tem. Aí, então agora eu estou feito. Não vou ter direito à alimentação, direito à assistência médica hospitalar, direito à moradia, direito a transporte. O que mais eu quero, né? Então você tem direito ao transporte. Mas o que é o transporte? Para os seus deslocamentos no interesse do serviço. Não é no seu interesse. Quando você desloca de sua casa para o serviço, é seu interesse, né? E trabalhar para receber seu salário. Quando implicar mudança de sede ou de moradia, quando implicar mudança de sede ou de moradia, ou seja, quando você for transferido de sede ou de moradia, olha o tanto que o bombeiro é bom. As passagens para os dependentes e a translação da respectiva bagagem. Te dá lá o direito de transportar a mudança e ainda dá passagem para os dependentes. Então, isso daí é o que está no estatuto. Não vou ficar falando para os senhores como que é na prática, que pouco importa. O que importa é passar, né? Depois saiba como que funciona mesmo. Mas a regra geral é isso, é direito seu. Transporte e até para os dependentes. Coloquei de vermelho. Porque se aparecer numa prova, aí já soa com linguagem diferente. A Constituição de Pensão Bombeiro Militar. O que é essa Constituição de Pensão Bombeiro Militar? É o direito que você, como bombeiro militar, tem, que se amanhã você vir a falecer, né, os seus dependentes ficarão amparados, terão direito à Constituição de Pensão Bombeiro Militar. É um direito que você tem. Tranquilo? A promoção, grande direito. Todo mundo, quando entra lá, fica sonhando com essas promoções, né? Então, a promoção é um grande direito. Eu não vou falar aqui de cada uma das promoções, que lá adiante a gente vai falar sobre elas. Então, só lembra que é um direito seu a promoção. Também é direito do bombeiro militar as férias. Ninguém trabalha direto igual relógio sem ter um descanso, né? Então, você tem as férias, né? As férias anuais. Também é direito seu os afastamentos temporários do serviço e a licença. Nós vamos falar também sobre as férias, sobre os afastamentos temporários e as licenças adiante. Só lembra que é um direito do bombeiro militar. Também é direito do bombeiro militar a transferência para a reserva remunerada a pedido ou a reforma. Como assim, professor? A pedido. Quando você completa os anos de serviço, você passa a ter o direito de pedir a reserva remunerada. E é um direito seu.
ingressou com 20 anos, 35 anos de serviço, vai estar com 55. Você passa a ter o direito de pedir a reserva remunerada. Ah, professor, e se eu não quiser pedir a reserva para ir lá para casa lavar prato, passar pano na casa e tudo mais? Você não pede. Você pode permanecer até quando? Até a compulsória te pegar, que é aquela idade que eu falei, né? Aproximadamente aquela que retirou do estatuto. Não vamos ficar batendo nisso daí para vocês não errar a questão de prova. Aí, quando chegar a idade limite, a compulsória te manda para a reserva de ofício. Mas, enquanto isso, é um direito seu pedir ou não essa reserva dentro desse lapso temporal. É um direito seu também a reforma. Ai, professor, como assim? É um direito que você, estando na reserva, vai ser reformado para não poder mais ser convocado para o serviço ativo. É um direito também do militar que, porventura, se acidentar, contrair alguma enfermidade que impossibilite permanentemente para o serviço, de ser reformado. Ele pula a etapa da reserva e vai direto para a reforma. É um direito. Aí, atenção para esse aqui, ó. Vamos lá, vou marcar aqui. Vamos lá. Vamos lá. Aqui, ó. Taquei aqui, ó. Vamos falar sobre ele. Coloquei aí em caixa alta de outra cor, ainda destaquei. Vem comigo. A demissão e o licenciamento voluntários. Preste atenção. Só é direito se for voluntário. Demissão e licenciamento só é direito se for voluntário. Se for de ofício, é punição. Então, se aparecer na prova, é direito do bombeiro militar, dentre as opções abaixo, marca incorreta. Aí, a demissão e o licenciamento de ofício. É essa, né? Porque aí não é direito. Essa demissão aqui, ó, é aplicável ao oficial e o licenciamento é aplicável às praças. Os nomes são diferentes, o instituto é o mesmo, né? O que é pedir demissão? Pedir demissão é o oficial que não quer mais continuar no Corpo de Bombeiros, ele pode ir lá voluntariamente e pedir demissão. Voluntariamente é um direito. O que é o licenciamento? É a praça que não quer mais continuar no Corpo de Bombeiros, ela pode acordar uma bela manhã e ir lá pedir para ser licenciado, para sair do Corpo de Bombeiros. Se for voluntariamente, é um direito. Então, demissão oficial, licenciamento para praça. Também é direito do bombeiro militar. Também é direito do bombeiro militar o porte de arma. Vocês ficam aí pensando que bombeiro militar não pode? Pode. Então, o bombeiro militar tem direito ao porte de arma. Quando se tratar de oficial, em serviço ativo, né, pode portar no serviço ativo, ou na inatividade, salvo-se por alienação mental ou condenação por crime contra a segurança do Estado, ou por outra atividade que desaconselhe aquele porte. E as praças não têm direito a porte de arma? Não tem, só que o porte de arma das praças vai ser regulamentado pelo comandante geral. Então, o bombeiro militar tem direito ao porte de arma, tanto no serviço ativo quanto na inatividade, na modalidade de reserva ou reforma. Quando ele passa para inatividade, continua sendo bombeiro militar, continua tendo o porte de arma. O diferencial do oficial para o praça é que o oficial já tem ela garantida, o praça tem que ser regulamentado pelo comandante geral. Ele estabelece lá algumas regras a mais ou a menos. E só não vai ter direito ao porte de arma se ele passar para reserva ou for encostado por alienação mental, né? Não tem como deixar uma arma na mão de louco, né? Ele vai fazer o quê? Loucura. E com a arma vai ser loucura ao quadrado, né? Ou ao cubo. Então, por alienação mental, não tem, o porte de arma dele é cassado. Ou por condenação por crime contra a segurança do Estado, ou qualquer outra atividade que desaconselhe o porte de arma, né? Aí, nesses casos, é retirada. Fora isso, ele tem a garantia do porte de arma. É um direito do bombeiro militar. Beleza! Então, nós findamos, né, a questão dos direitos do bombeiro militar. Agora vamos falar sobre os dependentes bombeiro militar. Sobre os dependentes bombeiro militar, existe um rol grande lá de dependentes. Vou apontar apenas alguns. Lembrando que o que eu deixei de apontar são aqueles mais fáceis de percepção. Esposa, filho, tudo que guarda vínculo de dependência financeira é considerado dependente do bombeiro militar. Mas vamos aqui para os que eu escolhi. São dependentes do bombeiro militar a filha solteira desde que não perceba a remuneração. Mulher, abençoada por Deus, né? Então, as mulheres, as filhas não têm limite de idade. Se ela não receber remuneração, para o estatuto ela continua sendo dependente do bombeiro militar. 70 anos. Não tem remuneração, é solteira.
é considerada dependente do bombeiro militar. E o filho? Ah, e o bicho homem já é diferente, tem idade, né? Não é bem assim não. Não vai ficar velho dependendo do pai, não. Então vamos lá. O filho, se ele for estudante menor de 24 anos, ele é considerado dependente. Então, se ele for estudante, né, não for à toa, menor de 24 anos, porque ainda que ele for estudante, se ele passar de 24 anos, o problema é dele, ele vai ter que se virar. Mas então, o filho, estudante menor de 24 anos, é considerado dependente do bombeiro militar. Ah, e menor que isso, se ele não for estudante, aí entra lá naquela questão de 21 anos, se não me engano, 18 é 21, continua sendo dependente. Passou disso, se não estudar, deixa de ser dependente. Isso, o filho. A filha, não. For solteira, não casou nem nada, não tem qualquer idade, é considerada dependente. Olha aqui, pasmem. O irmão, o cunhado nem parente é, né? Como diz o pessoal, mas tá aqui. Então, o irmão, o cunhado, mas presta atenção, né? Você já pensou aí no cunhadão grandão lá, sendo dependente do bombeiro. E o sobrinho, quando menores, né? Tem que ser menor. Ou intérditos, ter alguma impossibilidade, alguma doença. Sem outro arrimo. O que é esse arrimo? Não ter ninguém que possa cuidar dele. Não ter mais pai, não ter mãe, ser órfão. Não ter ninguém, não ter outros irmãos que possa cuidar. Aí, nesse caso, ele é considerado dependente do bombeiro militar. A irmã, a cunhada já pode ser parente, né? A cunhada e a sobrinha solteiras, né? Não pode ser casada não, se for casada aí é problema do marido. Viúva, se casou e o marido morreu. Separada judicialmente ou divorciada, atenção para isso aqui, ó. O estatuto é muito antigo, não sofreu mudança. Antigamente tinha a questão de separação judicial para depois ter o divórcio, né? Ainda usa isso aqui. Hoje nós só temos o divórcio direto, mas antigamente tinha, antes do divórcio tinha uma separação, por isso que o estatuto usa. Então, separado judicialmente ou divorciado, desde que não receba remuneração. Então, do mesmo jeito lá que a filha, a irmã, a cunhada, a sobrinha, se elas for solteira ou viúva, ou for divorciada e não tiver remuneração, é considerada dependente do bombeiro militar. Olha bem, a ex-esposa. Até a ex-esposa, viu? Com direito à pensão alimentícia. Então, se você tem uma ex-esposa, ela tem direito à pensão alimentícia, ela continua sendo a sua dependente, né? Que pepino. A mãe solteira, a madrasta viúva, a sogra viúva ou solteira, bem assim quando separadas judicialmente ou divorciadas, desde que em qualquer dessas situações não receba remuneração, também é considerado dependente do bombeiro militar. E aí o estatuto vem e explica o que é considerado remuneração, o que é considerado remuneração e o que não é remuneração. Não serão considerados remuneração os rendimentos que não ensejem ao dependente qualquer direito à assistência previdenciária oficial. Ou seja, se ela trabalha, faz um bico, vende um pano, trabalha na feira, faz qualquer uma coisa nesse sentido, mas não tem nenhum vínculo empregatício que recolha fundo previdenciário oficial, não é considerado renda para o estatuto. Ou seja, só é considerado renda aquela que recolhe previdência oficial. Se não recolhe previdência oficial, não é considerado renda. Então, a filha solteira lá, que tem 50 anos, mas que não trabalha, não recolhe previdência, mas que ela faz algum bico, ainda assim ela é considerada dependente do bombeiro militar, porque não considera como renda. Então, ó, não serão considerados remuneração os rendimentos que não ensejem ao dependente qualquer direito à assistência previdenciária oficial. Ok? Aí, aqui nós finalizamos a questão dos dependentes. Só lembrando, eu não coloquei todos os dependentes. Lá ainda tem mais alguns no estatuto, lá dá uma olhada, mas lembrando que todos eles mantêm um vínculo de dependência financeira. Todos eles estão relacionados com a dependência financeira. Beleza? Nós vamos para o nosso rápido intervalo e já já a gente está de volta. Beleza?